Olá, estudantes do sexto ano. Aqui quem fala com vocês é a Mona Lisa, a Pró de Língua Portuguesa. Nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, os quais começamos em salas de aula. Hoje nós vamos prosseguir a flexão, o número e o grau do substantivo, mas a fim de evitar qualquer tipo de embaraço, nós vamos recapitular todo o conteúdo. Nós vamos iniciar com o versículo bíblico, o qual se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o qual nos diz: tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então aqui nós vamos começar analisando essa imagem que eu coloquei para vocês, onde essa imagem, ela nos diz de forma clara os substantivos presentes, como cama, nomes, pessoas, faca, carro, montanha, menino, saudade, chuveiro. Tudo isso são substantivos. Porque tudo isso são nomes, são designações que nós utilizamos no nosso dia a dia. Aqui nós temos a definição, ou seja, nós dizemos aqui claramente o que é substantivo. Eu aproveitei essa retomada para construir o conceito de acordo com as contribuições de vocês, né? Como Marielle, como Ana Beatriz, Ariel, Emily, que me ajudaram nessa construção. Então, o que são os substantivos? Os substantivos são palavras responsáveis por nomear seres, objetos, ações, sentimentos, lugares, ideias e etc. Sendo assim, podemos classificar o significado de substantivo como uma variável que existe para dar nome às pessoas, como Maria, Carlos, João, Luísa. As qualidades, a beleza da mulher, a teimosia do menino, a grandeza da vida. Aos sentimentos, amizade, raiva, rancor. Aos objetos, tênis, mesa, cigarro, caixa. Aos lugares, casa, escritório, corredor, aeroporto, Alemanha, São Paulo. Nós temos aqui os tipos de substantivo. Quando dizemos os tipos de substantivo, claramente queremos dizer as classificações que os substantivos possuem. Então, nós temos o substantivo comum, substantivo próprio, o substantivo coletivo, o substantivo abstrato, substantivo concreto, substantivo simples, substantivo composto, substantivo primitivo e o substantivo derivado. Posteriormente, vamos estar falando sobre cada um deles. Então, o substantivo comum, ele se refere a qualquer ser ou objeto de uma determinada espécie sem particularizá-lo. Os substantivos comuns são aqueles que conhecemos em grande extensão. Aí nós temos alguns exemplos aqui, como mulher, como gato, como cachorro, como caneta, jornal, cidade, noite, dia e amanhã. Todas as vezes que usamos os substantivos comuns, usamos aquilo que temos em extremidade na nossa sociedade, pegando o nosso contexto de sala de aula, né? Nós temos mochila, nós temos cadeiras, nós temos cadernos, ou seja, nós temos a nossa abrangência, aquilo que todos os alunos têm em determinada quantidade. Por isso que a gente diz que é comum, porque é algo que é uniformizado, que é idealizado para todos. Quando falamos em substantivo próprio, a gente vai particularizar, a gente destaca, em particular, uma determinada espécie. Geralmente, substantivos comuns, eles vão vir escritos sempre com letras maiúsculas. Aí nós temos exemplos de Maria, Japão, Ceará, Atlético, China, Brasil, Joana, Carlos e João. Então, em sala de aula, eu lembro que Letícia me falou: Pró, é bom, a gente não tem como errar, né? Porque substantivos próprios, eles sempre vêm com a letra maiúscula. Isso, além de vir com a letra maiúscula, ele sempre particulariza, ele especifica alguém. Os substantivos coletivos existem para designar um conjunto ou pluralidade de seres da mesma espécie. Então, eu lembro que ao colocar esses exemplos em sala, a Ariel até me disse: Pró, é engraçado, porque o substantivo coletivo, apesar de ser representação de um conjunto, ele sempre vem escrito no singular. E isso é uma excelente observação, porque quando nós falamos em flora, nós estamos falando em um conjunto de plantas, né? Multidão, conjunto de pessoas. Veja que a palavra se encontra no singular, porém representa vários seres de uma mesma espécie. Cardume, vários peixes.
floresta, né? Várias árvores, manada, vários elefantes. Então, a gente tem o substantivo coletivo como um conjunto. Aí a gente adentra aqui ao substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele nomeia ações, qualidades, sentimentos e estados que dependem de um outro ser concreto para existir. Né? Como o Nicolas nos falou na sala de aula, o substantivo abstrato, ele realmente depende de um outro, né? A gente precisa analisar um outro, pode ser um outro ser, um outro elemento, para que a gente consiga analisar essa abstração. Então, quando eu digo beleza, eu preciso de alguém que exerça essa beleza ou de algo que tenha esta beleza. Você passa em determinado lugar e você diz, que paisagem bela. Essa é a beleza da natureza. Para que você diga que é a beleza da natureza, você precisou achar alguns aspectos que te levassem a esse entendimento. Nós temos aqui um exemplo de uma tirinha. Ameleste, o que é o amor? Amor é um substantivo, simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico. Ainda com a participação do aluno Oséias em sala, nós conseguimos perceber que um substantivo ele pode ter mais de uma classificação. Isso vai depender, claro, da sua origem. Vejamos que o exemplo amor, ele foi caracterizado como simples e ao mesmo tempo como abstrato. Então, sempre eu vou fazer isso? Não, vai depender de cada substantivo que a frase possua. Substantivo concreto. Ele serve para nomear seres que possuem existência própria e independentes. Como assim, Quando eu falo em substantivo concreto, a gente tem Mateus que nos diz, mas substantivo concreto a gente tem que tocar, tem que pegar? Nem sempre. O substantivo concreto é aquele que a gente consegue idealizar, eu consigo pensar. Eu tenho aqui o exemplo do lápis. O lápis, eu não sei se ele é lápis de cor, se ele é lápis de cera, mas eu sei que ele é um lápis, eu consigo idealizar. Que tipo de lápis eu vou idealizar, eu não sei, mas eu consigo ter essa representatividade. Do mesmo jeito, quando você diz uma mulher, você pode pensar na figura da sua mãe, de uma tia, então você consegue pensar em alguém. Quando a gente diz que o substantivo concreto ele pode ser imaginário fictício, é no exemplo, por exemplo, de fada, né? Seres irreais. As fadas, geralmente nunca chegamos a vê-la. No entanto, quando se fala em fada, a gente consegue, né, de acordo com as histórias que se assistiram, de acordo com o que alguns pais comentam, né, do que a mídia nos traz, a gente consegue perceber que seria uma mulher, geralmente com um chapéu, com a vara de condão. Então a gente consegue fazer essa determinada imaginação. Por isso a gente consegue concretizar. Por isso que é chamado de substantivo concreto. Pegando aqui o que nós já falamos anteriormente, lápis. Quando eu digo lápis, eu posso dizer que lápis é um substantivo concreto e, ao mesmo tempo, posso dizer que ele é um substantivo comum. Veja que nós temos duas classificações para o lápis nesse momento. Aí nós temos aqui o substantivo simples, que representa nome formado por uma palavra. Quando eu digo nome formado por apenas uma palavra, eu quero dizer que eu tenho apenas um radical. Aí nós temos o exemplo de terra, sapato, água, amor e cheiro. Anteriormente, vimos que amor ele é um substantivo abstrato, mas também podemos dizer que é um substantivo simples porque, pelo simples fato de possuir apenas uma palavra. Substantivo composto. Ele é formado por mais de um elemento por meio da composição de palavras. Ou seja, eu tenho dois elementos que vou formar um terceiro. Então, é como se nós tivéssemos a palavra anteriormente couve e a palavra flor. Entre couve e flor, eu consigo formar um terceiro elemento. Daí eu vou ter couve e flor. É interessante analisar que nem todos os substantivos compostos eles vão ter a presença do hífen, né? Esse tracinho aqui que nós usamos para separação de sílaba. O que nós precisamos ter, na verdade, como o nome diz, é uma composição. Duas palavras onde eu vou formar uma terceira. Veja que nós temos aqui o nome passatempo. E passatempo é formado pelo termo passa e pelo termo tempo. Ao serem acoplados, ao serem juntados, a gente vai ter uma terceira palavra, que é conhecida de vocês, que é a marca de um famoso biscoito passatempo, que muitos até trazem para a escola para lanchar. A gente tem o substantivo primitivo. O substantivo primitivo, ele é único e não deriva de outras palavras, mas pode originar diferentes termos.
O que acontece? Substantivo primitivo é aquela palavra que vai dar origem. Geralmente, substantivo primitivo, a termologia dele, a escrita, ela é pequena, porque nós vamos derivar, nós vamos criar outras. Então, nós temos exemplos aqui de livro, noite, água e pedra. Vejamos que livro ainda poderia ser, até o momento ao que nós vimos, um substantivo simples, um substantivo comum, concreto, e agora nós vamos dizer ainda que ele é primitivo. Nós temos o substantivo derivado. Eu aproveitei as palavras anteriores para dar continuidade aqui, para que vocês consigam perceber essa transformação. Então, de livro, eu tenho livraria, de noite, noitada, de água, aguceiro, de pedra, pedregulho. Veja que eu transformei, ó. Livraria vem do termo livro, por isso que é derivado, ou seja, vem de outra palavra. Agora nós vamos adentrar ao assunto de flexão de substantivos. Aí eu pensei aqui em Marielle. Marielle diz, o que é flexionar? Flexionar, Mari, é nada mais e nada menos do que modificar, mudar. Mas para mudar o substantivo, eu tenho que analisar o seu gênero. Quando eu falo em gênero, eu estou falando do masculino e do feminino. Quando eu falo em número, estou falando em singular e em plural. E quando eu falo em grau, estou falando do diminutivo e o aumentativo. Então, assim, nós pegamos aqui o substantivo gato e de gato nós fizemos as modificações, ou seja, ajustamos, né, aquilo que fosse necessário. O plural de gato é gatas. Temos aqui a particularidade da presença do S. No feminino, nós vamos ter gata, no aumentativo, gatarrão, no diminutivo, gatinho. Então, veja que nós mudamos o gênero, né? Gata, ó, estava no masculino, veio para o feminino. Gatarrão veio para o aumentativo, gatinho para o diminutivo. Como é que a gente precisa flexionar os substantivos? Analisando os artigos. Os artigos masculinos são representados por o, os, e uns, que são os artigos definidos e indefinidos juntos. E os artigos femininos, que são os artigos indeterminados e determinados, a, as, uma e uma. Veja que a gente adequa o substantivo ao artigo. O, artigo masculino, singular. Velho, substantivo masculino no singular. Eu precisei adequar o velho e o mar. Por que a gente flexiona? Por que a gente muda? Para dar concordância à nossa frase, para que a gente consiga compreender. Os é um artigo masculino, porém se encontra no plural. Então, não poderia dizer os rei. Eu tenho que colocar o substantivo também no plural. Por isso que eu precisei, na verdade, flexionar. Embaixo nós temos a história. Eu não poderia dizer o história, sendo que história é um substantivo feminino. Então, se é um substantivo feminino, ele tem que se adequar ao artigo da frase. A gente tem a flexão de número, que é o que eu falei anteriormente para vocês, que é a questão do singular e do plural. Aí nós temos aqui, quando utilizarmos os substantivos terminados em vogal e de tom goral, e N fazem o plural pelo acréscimo de S, que é a regra geral da nossa língua. Então, pai, paz, ima, imas, hífen, hífens. Observem que hífens, ao vir para o plural, ele perde o acento. Como toda regra tem sua exceção, nós temos canon, que fica canones. Os substantivos terminados em M fazem o plural em NS. Temos como um exemplo o termo homem. Terminado em M foi para Ns, homens. Nós temos aqui os substantivos terminados em RZ, que fazem plural pelo acréscimo de S. Revólver, revólveres, raiz, raízes. O plural de caráter é caracteres, ou seja, é uma exceção. Por isso que eu pedi aqui atenção para vocês. Os substantivos terminados em al, el, ol ou u, eles flexionam-se no plural. Troca-se o L por is. Quintal, quintais, caracol, caracóis, hotel, hotéis. Terminados em io, quando oxítono, ou seja, quando a última sílaba é a sílaba mais forte, nós trocamos por is, canil, canis. Quando é paroxítona, quando a penúltima sílaba é a sílaba mais forte, a gente troca por eis. Míssel, o mi é a sílaba mais forte, a gente vai trocar por misses. Observação, a palavra réptil pode ser usada no plural de duas maneiras, répteis ou répteis. Pouco usada, répteis, porque a gente sempre vê mais répteis, mas também pela nossa língua é permitido répteis. Aí nós temos alguns outros exemplos aqui.
Os substantivos terminados em -ão fazem o plural de 3 maneiras, como ação, ações, cão, cães, grão, grãos. O substantivo terminado em x, ele fica invariável. Quando a gente diz invariável, a gente quer dizer que é algo que não faz a mudança. Por exemplo, o látex, eu tenho o artigo e tenho o substantivo. Veja que eu só vou mudar o artigo, que não vai ficar o látex, vai ficar os látex. Isso dá a idealização de que o termo está no plural. Se eu tivesse aqui o pires, fosse colocar no plural os pires, o substantivo é o mesmo, quem vai fazer a adequação é o artigo. Lembrando que essa parte é muito importante quando a gente fala na questão do plural, porque eu conheço muitas pessoas escolarizadas que já finalizaram seu ensino médio e que têm uma determinada deficiência nesse termo. Como assim, Por exemplo, nós temos o termo cidadão, onde comumente vemos as pessoas escreverem como cidadãos. Não existe o vocábulo cidadãos e sim cidadãos. Então é importante a gente se adequar a essas regras. A flexão do grau. Quando nós falamos em grau, nós falamos do grau normal, do aumentativo e não diminutivo. O grau normal, ele vai ser aquele em que o substantivo vem escrito do termo, da forma dele como ele é. Nós temos o exemplo aqui de casa. Quando eu coloco no grau aumentativo, o nome já diz, eu vou aumentar. Mas para ter esse aumento, eu preciso saber se eu estou no grau analítico ou sintético. Quando eu estou no grau analítico, eu vou usar o substantivo e juntamente com esse substantivo eu vou usar o termo grande, que é o quê? Um adjetivo que vai indicar a grandeza para mim. Exemplo, casa grande. E no grau sintético, eu não preciso usar o adjetivo, eu só uso o sufixo. O que seria esse sufixo? Vi a interrogação aqui no rosto de Alisson. Então, o sufixo seria o termo que eu acrescento após o grau normal. Então, casa, casarão, que dá a ideia para mim de uma casa grande. Quando nós vimos aqui para o grau diminutivo, conseguimos analisar que ele pode ser analítico ou sintético. Ele segue a mesma estrutura, mas como o nome já diz, diminutivo, eu vou diminuir. Então, em vez de dizer casa grande, no grau analítico nós vamos dizer casa pequena. Já no grau sintético, eu vou dizer casinha, para diminuir. Nós temos aqui os gêneros. Os substantivos, eles podem ser sobrecomum. As palavras elas possuem um único gênero gramatical e radical, que designam tanto pessoas do sexo masculino quanto feminino. Trocando aqui em miúdos para vocês, o que queremos dizer? Que quando eu uso o termo a criança, pode ser um menino ou pode ser uma menina. A pessoa, a mesma coisa, o ente, o indivíduo. Então, por isso que ele é chamado de sobrecomum, porque nós só temos uma forma para os dois gêneros. Heterônimos é quando nós temos tanto o masculino quanto o feminino. Bode, cabra, cavalheiro, dama. Homem e mulher. Nós temos formas diferentes. O substantivo comum de dois gêneros. O que é que ocorre? Nós vamos continuar com o substantivo da mesma forma, só vamos modificar o artigo. O dentista, a dentista. O substantivo é o mesmo, quem modifica é o artigo. O doente, a doente. O estudante, a estudante. O fã, a fã. O gerente, a gerente. E assim por diante. Bem, eu vou aguardar vocês pegarem a caneta, o lápis e a borracha para fazermos a nossa tarefa do dia. Porque eu vou estar aqui até o meio-dia com vocês e qualquer dúvida vocês podem estar entrando no privado. Que tarefa é? Nós vimos a parte do gênero, da flexão e do grau. Então, eu quero que vocês, a partir desse assunto novo, construam 4 exemplos. Como assim, Pro? 4 exemplos de gêneros, de flexão e de número de substantivos. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. O estudante fez o exercício com êxito. Eu tenho o estudante, logo eu tenho a estudante. Veja que só o que foi modificado aqui foram os artigos. Então, que tipo de substantivo eu tenho? Substantivo comum de 2 gêneros. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão elaborar 4 frases, utilizando os gêneros, a flexão e o número. E qualquer dúvida eu estou aqui para a gente ir tirando, tudo bem? Obrigada. Lembretes para vocês. Fiquem em casa, beba água, lave as mãos, usem álcool em gel. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.